tudo bem? Eu desejo a você uma tarde de sábado muito abençoada na presença de Deus. A Igreja do NASP São Paulo está dedicando essa tarde para fazer um programa especial com o tema Volta para Jesus. Hoje pela manhã o pastor Lucas Alves pregou um sermão sobre Oséias e deu bastante ênfase no chamado de Deus para voltar. Na verdade, desde que o homem pecou e saiu do Éden, Deus tem corrido atrás do homem dizendo volta, 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 volta. Isso está em toda a palavra de Deus desde Gênesis 3. Aqueles irmãos que estão conosco aqui na igreja, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Então nós vamos começar a nossa vigília dessa tarde, buscando a presença de Deus através da oração. E eu quero convidar aqui um querido amigo, nosso líder ancião, o Wander Faria, para fazer a primeira oração. Eu gostaria de fazer essa oração inicial com o tema direcionado para a volta daqueles filhos que precisam retornar ao lar. Se você tem condições, ajoelhe aonde você está. Aqueles que estão aqui na igreja, eu peço que se ajoelhem junto comigo, mas você aí na sua casa, no hospital, onde for, se for possível, vamos juntos dobrar os joelhos. Deus amado, Pai de amor, de misericórdia, louvado seja o teu santo nome. Nesta tarde de sábado, iniciamos esse momento especial com oração, porque a oração traz poder. E o poder sabemos que vem do teu trono de graça. Reunidos aqui e espalhados por toda a face da terra, onde tiver um filho teu adorador, que as bênçãos do teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um, sobre o seu lar, sobre as suas famílias. E em especial neste momento, oramos por aqueles que precisam retornar ao lar. Que o teu Santo Espírito continue incomodando os teus filhos queridos para voltar ao lar. Esse chamado nós tivemos hoje pela manhã no lindo sermão e teremos na programação desta tarde, começo de noite também. Todos nós precisamos retornar ao lar de alguma maneira, mas aqueles filhos queridos dos lares que abandonaram os teus caminhos, que sintam o teu chamado, o toque de amor divino do Espírito Santo a falar ao coração de cada um deles. Abençoa aqui toda esta programação, que tudo o que for feito, cantado, falado, orado, seja para honra e glória exclusivas do teu santo nome. Pedimos e agradecemos no doce e amado nome de Jesus. Amém. Servos de Deus, a trombeta tocai, em breve Jesus voltará. Anunciando que Jesus em breve virá e que você e eu precisamos estar prontos. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Soe a trombeta anunciando aos milhões, breve Jesus voltará. Ondas do mar com poder
proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo. Cristo vem logo. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Cristo está retornando seu reino, mas já podemos sentir nova esperança. Ele trará paz e justiça, vai restaurar o reino forte, o reino eterno, prestes a vir. Um novo dia vai surgir. Cristo Jesus voltará, revele seu reino, nós já podemos sentir. Vive as nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, outra vez. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo Boa tarde. Boa tarde vocês que estão aqui presentes e boa tarde também você que está presente aí em sua casa, ou onde você estiver, também aqui no seu modo virtual. Mas, independente disso, o que importa é que nós estamos juntos aqui agora. Muito obrigado por sua presença e muito obrigado por nos acompanhar nessa vigília. Pastor Gilson, eu poderia fazer isso no final, mas eu quero aqui fazer isso. Cadê o pastor Gilson? Aonde está o pastor Gilson? Ah, está ali atrás, ok. Então eu vou ser obrigado a fazer isso em outro momento então, tá bom? Eu queria aqui agradecer pela acolhida, pelo carinho também, e também pela iniciativa que essa igreja tem várias vezes. Pastor Gilson, ok. Pastor Gilson, eu queria aqui agradecer por sua entrega ao ministério pastoral durante tanto tempo, especialmente nessa pandemia, viu? Essa igreja tem abençoado a vida de muitas pessoas. Essa igreja tem ido muito além dessas paredes que estão aqui em volta, e a gente agradece a Deus. A glória é do Senhor, mas a parte humana é se entregar. E você se entregou, e Deus fez os milagres, e continuará fazendo. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe você, sua equipe, e essa igreja tão querida, tá bom? Bem, nós vamos agora fazer uma reflexão, e eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Apocalipse. E eu acredito que esse é um livro para a nossa época. Claro que toda a Bíblia é útil, toda a Bíblia é relevante para todos nós, mas há verdades que são, ou que deveriam ser ditas com mais intensidade nesses últimos dias, especialmente no livro do Apocalipse, tá? O livro do Apocalipse, ele é tremendo, ele tem coisas assim extremamente importantes para nós, e é importante nós primeiro assim dar um vistaço nesse livro, né? Então vamos lá. Então o Apocalipse, ele tem uma parte histórica, conhecido como uma parte histórica, e também uma parte escatológica. Então do capítulo número 1 do Apocalipse até o capítulo de número 12, nós vemos uma parte histórica, também até no 13 um pouco histórica. E daí em diante nós observamos que há uma parte mais escatológica, que é do 14 até o 22. Nesses 22 capítulos do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar coisas interessantes. Por exemplo, no capítulo número 1, nós vamos encontrar João na ilha de Patmos, afastado de todos, mas não de Deus, sendo condenado a estar naquela ilha,
E nessa situação, nessa experiência tão difícil em sua vida, ele tem as mais deslumbrantes e impressionantes visões do seu ministério. Mesmo na velhice, Deus guardou grandes bênçãos para João. Então, no capítulo número 1, ele está na ilha de Patmos, e de lá ele começa então a ter as visões e escrever o livro do Apocalipse. No capítulo de número 2, você tem a primeira série de 7 no Apocalipse. Então, nessa primeira série de 7, você vai ter Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, no capítulo 2 e no capítulo número 3. E quando você vai para o capítulo número 4, você tem um bloco, como se fosse um bloco da visão do trono. Então, primeiro você tem a visão do trono, e a ênfase do capítulo número 4 está em Deus como Criador. E a segunda parte da visão, no capítulo 5, e apresenta Deus, Cristo, como aquele que dá a sua vida para resgatar. Então a gente vê o Deus que cria e o Deus que salva, capítulo 4 e também no capítulo número 5. É importante também dizer que no capítulo 6 vem então a série dos 7 selos. E no capítulo número 7 nós vamos ter um interlúdio ali, que aparece os 144 mil. E depois no capítulo 8 e 9 nós vamos encontrar as trombetas que são tocadas. No capítulo número 10, é um dos capítulos mais importantes para o adventismo dentro do livro do Apocalipse. Ali nós vamos encontrar João comendo um livrinho, doce e amargo, doce na boca, amargo ao estômago. E ali, mesmo com essa decepção, mesmo com a esperança adiada, no finalzinho do capítulo diz, olha, continue ainda profetizando, não pare de profetizar. E no capítulo número 11, nós vamos encontrar ali em João, em Apocalipse, nós vamos encontrar a Revolução Francesa, uma referência muito forte à Revolução Francesa, e também ao papel e à importância da Bíblia, as duas testemunhas. No capítulo número 12, nós vamos encontrar então o grande conflito. No 13, uma besta que sai do mar, e depois a besta que sai da terra. No 14, as 3 mensagens angélicas. No 15, você vai encontrar a batalha do Armagedon. No 16, aliás, o cântico de Moisés, que é um cântico se preparando para a vitória, mas parece que ele já está cantando a vitória antes do 16. No 16 é o que acontece mesmo, a batalha no Monte Megido, que é a batalha do Armagedon, assim nós compreendemos, que é mais do que uma batalha física, também espiritual. No capítulo 17, uma mulher sentada no animal terrível, e ali ela está sentada dentro de um sistema apóstata. No capítulo 18 há um grito, há 2 coisas interessantes ali. Há um ministério feito pelo 4º anjo, mas também há uma mensagem dirigida à Babilônia. Sai dela, povo meu. Deus olhar para a Babilônia e dizer, ali a propriedade minha, ali a gente minha, ali a povo fiel, sai dela, povo meu. E no capítulo número 19, a Bíblia diz que Jesus Cristo vem com um manto ensanguentado de sangue, E ele vem para buscar os seus. E quando ele vem, 1000 anos no céu, no capítulo número 20, capítulo 21, a descrição do novo céu e da nova terra. No capítulo 22, aquele que tem sede, venha, venha, venha. A igreja diz, venha. Mas é interessante você perceber que não somente em Apocalipse a igreja está dizendo, vem, mas o Espírito está dizendo, vem. Aí você vai perceber uma coisa. O que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar no livro do Apocalipse, porque alguns ficam perguntando, mas onde é que está o Espírito Santo no Apocalipse? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo número 1 e me acompanhe, por favor. Em Apocalipse capítulo número 1, nós vamos encontrar aqui algo fantástico. Eu quero dizer para vocês que no Apocalipse o Espírito Santo fala no início, fala durante e também fala no fim. Olha o que nós vamos encontrar aqui. Apocalipse capítulo número 1, diz assim: Eu, João, às 7 igrejas da Ásia, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono e de Jesus. Aqui nós vamos encontrar a menção de 3 pessoas: aquele que é, que era e que há de vir, número 1, Pai. Depois aqui se refere ao Espírito Santo, os 7 espíritos que estão diante do trono, e depois e de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui claramente que a mensagem que João está recebendo é uma mensagem dada pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Agora, onde é que o Espírito Santo está falando? Bem, se você abrir a Bíblia comigo, você vai ver, no capítulo número 2, você vai abrir no versículo número 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então na igreja de Éfeso, o Espírito Santo está falando.
Depois, no versículo de número 11, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando também em Esmirna. Depois ele diz, no finalzinho do versículo número 17, no início do 17, próximo do final do capítulo 2, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então, nas 7 igrejas, ouça o que o Espírito está dizendo. E quando você vai para a linha do tempo até a última mensagem dada, quem é que está falando? É o Espírito Santo. Então, no livro do Apocalipse, ele está entre os remetentes. No livro do Apocalipse, ele está falando em cada igreja. No livro do Apocalipse, ele é chamado de os 7 espíritos, esses 7 espíritos que estão ali presentes diante de Deus, ele representa assim a plenitude do Espírito Santo. E logo depois, no Apocalipse, no último capítulo, no capítulo 22, ele está chamando, está fazendo um convite. O slide, por favor, por gentileza, o PowerPoint. Eu queria aqui apresentar para vocês que, para a gente fazer um convite para as pessoas voltarem, nós precisamos muito, mas muito, da obra do Espírito Santo entre nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Então vamos aqui entender aqui algumas coisas, né? O pastor Mark Phelan, alguém que eu tenho muito respeito, admiração, com sua idade já um pouco avançada e até com algumas limitações de saúde, tem sido um daqueles que acredita muito. E ele disse certa vez o seguinte: existe algo mais importante para a igreja hoje do que o Espírito Santo? Não existe. Quando a gente vai para alguns escritos de John Stott, que foi considerado um dos maiores exegetas, estudiosos da Bíblia dos últimos tempos, ele diz o seguinte: nós temos que ser uma geração que precisamos ter o ouvido claro para aquilo que o Espírito Santo diz, e também nós temos que ter olhos abertos para aquilo que é a necessidade da sociedade. E quando nós olhamos um dos grandes pregadores, que foi Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: não existe ministério, evangelismo, igreja e evangelho sem a ação direta do Espírito Santo. E quando nós pensamos em tudo isso, nós, claro, devemos ir para aquilo que a Bíblia apresenta sobre o papel do Espírito Santo. E você vai entender no finalzinho dessas aplicações que eu vou fazer aqui agora, como o Espírito Santo é importante para essa obra, porque o Espírito Santo ele não vai trabalhar somente numa obra de evangelização, ele vai também trabalhar numa obra de resgate. Nós, antes da volta de Cristo, nós vamos ver muitos milagres na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos bancos que estão vazios serão cheios, muitas pessoas que foram batizadas em muitos tanques batismais em outros lugares dessa igreja voltarão pela obra do Espírito Santo. É isso que nós acreditamos. E é interessante olharmos para aquilo que Joel diz. Joel diz: e acontecerá que depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. É óbvio que essa toda a humanidade é toda a humanidade que vai buscar o Espírito. E ele continua: os filhos e as filhas. Então existe algo para acontecer aonde? Somente na igreja? Não. Existe algo, meu querido amigo, irmão, você que está nos acompanhando, que vai acontecer em sua família. Amém? Algo que vai acontecer na minha casa, porque está dizendo: os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, quando foi que isso aconteceu? E Pedro, em Atos 2, ele declara, ele faz o sermão cristocêntrico, ele faz uma aplicação de Joel, e depois ele aponta para o futuro, porque quando ele, Pedro, passa a pregar com fervor, com convicção, utilizando as escrituras do Antigo Testamento, como Salmos, como Joel, para confirmar que aquele evento era sobrenatural e era bíblico, que foi profetizado, Pedro, ele disse o seguinte: olha o que Pedro disse: mas o que está acontecendo? Algumas pessoas começaram a interpretar, outras pessoas passaram a especular. Peraí, o que está acontecendo aqui? A gente nunca viu o que está acontecendo. Isso nunca se passou aqui em nossa região, em nossa cidade. Homens que não passaram pelas escolas de Shammai e nem de Hillel, homens que não foram educados dentro da escola rabínica, está aqui citando as escrituras e está impressionando os corações. E ele diz o seguinte: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias. Então, na mentalidade de Pedro, ele estava dizendo: não, pelo menos os últimos dias já começaram. E ele continua dizendo: derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Ele está citando aqui Joel, e ele continua:
Os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarei. É interessante dizermos o seguinte: por que a gente precisa tanto do Espírito Santo? Nós vamos tentar aqui responder aqui algumas perguntas, mas antes permita aqui ter uma citação para vocês. Ellen G. White diz: a ambição dos crentes naquela época, há 2000 anos atrás, vamos voltar aqui agora 2000 anos atrás, Jerusalém, Atos 2, a experiência do cenáculo. Olha o que ela diz. Ela diz: a ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento do seu reino. Eu posso aqui, como pastor de vocês, pelo menos nessas horas, pastor Gilson, dizer qual a preocupação que eu tenho quando a gente fala do Espírito Santo? Às vezes, nós falamos tanto do Espírito Santo e nos tornamos cristãos contemplativos. Nós queremos tanto a presença, que isso não se traduz, às vezes, em uma atitude prática. Por que eu estou falando isso? Porque quando Cristo, em Atos 1, prometeu que o Espírito Santo iria descer, ele disse o seguinte: vai descer. Vai descer. E vocês vão ter uma experiência sobrenatural. Só que uma coisa: vocês não vão ficar onde vocês estão. Isso significa dizer que o Espírito Santo produz em nós dinamismo missionário. Nós nunca seremos mais missionários na vida se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo deseja falar, não vai ficar quieto. Está claro isso para vocês? Então, quando a gente fala do Espírito Santo, nós não estamos falando de uma espiritualidade contemplativa, subjetiva, que não se traduz em atitude. Não. A gente vai viver de uma forma muito mais comprometida, muito mais envolvida, com os dons e habilidades que nós tivermos. Nós vamos dizer: Senhor, eu estou aqui, envia para mim oportunidades, eu quero ir, eu quero falar, quero abrir Bíblia, quero levar pessoas ao Senhor. As pessoas não vão ficar tão cheias, tão consagradas, tão preparadas e vão esquecer do mundo. Pelo contrário, quanto mais uma pessoa está cheia, dirigida por Deus, ela vai querer falar de Deus para outras pessoas. Por outro lado, nós também não podemos falar de a gente tem que pregar tanto o Evangelho sem poder. Então isso quer dizer o seguinte: a presença do Espírito Santo, ela vai fazer com que você seja mais parecido com Cristo no seu caráter, e vai fazer com que você tenha autoridade para pregar mais a respeito de Jesus Cristo. Então a gente pode dizer que a obra do Espírito Santo seria dupla. É aquilo que ele faz em nós e aquilo que ele quer fazer através de nós. Então nós precisamos, sabe de quê? Saturar a nossa missão com a presença do Espírito Santo e saturar as pessoas que procuram o Espírito Santo de missão, porque missão, caráter de Cristo e Espírito Santo são coisas inseparáveis. Inseparáveis. Por que precisamos do Espírito Santo? Eu acredito que, eu pensava que talvez João, no capítulo 14, 16, fossem os capítulos mais fortes, mais contundentes sobre o Espírito Santo, embora tenha algo fantástico lá, há uma descrição extraordinária. Mas eu não vou fazer isso agora pelo tempo, mas eu queria convidar você a fazer o seguinte: abra sua Bíblia em Romanos 8, e você vai perceber uma coisa. Talvez no Novo Testamento você não tenha tantas referências sobre a obra do Espírito Santo do que em Romanos 8. São várias referências. No capítulo número 8 de Romanos, Paulo não vai aqui estar fazendo uma descrição sobre a pessoa do Espírito Santo. Esse não é o interesse do Paulo. Quem faz isso é João. O interesse de Paulo é o que o Espírito Santo é capaz de fazer.
Gente, o que o Espírito Santo é capaz de fazer é algo incrível. Eu estou lendo aqui na versão transformadora, capítulo número 8, versículo número 1 de Romanos. Romanos capítulo 7 termina com um grito desesperador, praticamente. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Paulo responde que graças, porém, a Deus em Cristo Jesus, nós somos então conduzidos para uma vitória. Aí ele começa no capítulo número 8 dizendo o seguinte, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí então ele começa a falar sobre o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Olha o que diz o versículo número 2. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida nos libertou do pecado. Então qual é a obra do Espírito Santo? Libertar do pecado. Olha depois o que ele diz. Versículo número 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, ou seja, o Espírito pode nos controlar, sim. Onde há submissão, há também controle do Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, assim, resumindo, Paulo ele vai apresentar mais de 20 referências do Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos. Agora, como é que eu posso aqui apresentar algumas coisas que Paulo cita? Primeiro, o Espírito Santo ele liberta. Ele liberta. Tem coisas que estão prendendo você, tem coisas que você não tem forças, que você faz promessas e quebra, tem situações que você não tem de onde tirar forças para se libertar. O Espírito Santo em sua vida é capaz de dar forças que você não tem para libertar daquilo que você não tem forças. O Espírito Santo é poderoso para isso. Segunda coisa, diz, ele capacita. Nós vamos ver coisas extraordinárias até Jesus Cristo voltar, porque aqueles que se submeterem à guia do Espírito Santo terão capacidades extraordinárias para contribuir na pregação desse Evangelho. Então aqueles que dependem do Espírito Santo terão uma capacidade extraordinária. Depois diz o seguinte, ele santifica. Nós não podemos, se a gente tentar ser santo sem Cristo e sem o Espírito Santo, é como um carro que está ali nas estradas de Goiás, naquele barro vermelho, dentro de uma poça de lama, que ele vai rodar várias vezes, por maior e melhor que seja a tecnologia do carro, ele não vai sair do lugar. Porque quem faz isso, quem nos santifica, quem é capaz de reproduzir em nós a obra de Cristo, é o Espírito Santo. Depois Paulo diz que se houver um corpo que estiver morto, sem ânimo, desanimado, em que o primeiro amor ficou para trás faz muito tempo, que a gente não tem empolgação para nada, e que talvez em alguns momentos o espírito crítico até domine ao invés de louvor em nossos lábios. Paulo diz que quando o Espírito Santo habita, ele é capaz de trazer para nós vida, alegria, paz, ânimo, desejo de falar, desejo de viver. Tudo aquilo que foi perdido pela indiferença é recuperado pela graça e habitação do Espírito Santo. E logo depois Paulo diz que se a gente se submeter ao Espírito, ele vai guiar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que isso já aconteceu na vida de alguns de vocês, ou se não de todos, é que quando nós nos submetemos ao que o Espírito Santo nos guie, o Espírito Santo é especialista em guiar pessoas que querem falar para pessoas que querem ouvir. Especialista. E Paulo depois ele diz algo, ele testifica. E ele testifica, se você vai para o contexto de Romanos, capítulo número 8, testifica que nós somos filhos de Deus. É possível que algumas vezes você possa deslizar, cair e falhar. E você pode achar, não, eu não sou mais filho de Deus, eu neguei, eu voltei atrás, eu não sou tudo aquilo que um dia eu gostaria de ser. E eu estou muito triste com isso. Mas é interessante que Paulo diz o seguinte, que se a gente se aproximou de Cristo, ele sussurra nos nossos ouvidos dizendo o seguinte, você não está perdido,
Você não está perdido. O Espírito Santo nos ajuda a entender e a ver o seguinte: que ninguém pode tirar de você a marca de um filho de Deus quando nós nos entregamos a Deus apesar de nossas quedas. Agora, olhando mais um pouco, pergunta é: qual é o propósito? E aqui a gente pode apresentar pelo menos 3 propósitos. Eu falei de alguns aqui, mas eu quero apresentar 3 propósitos, assim de modo mais geral, para o contexto que a gente vive. E aqui nós podemos encontrar o seguinte: a principal característica dessa igreja, além de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo, antes da volta dele, é que nós seremos uma igreja muito mais missionária do que nós podemos imaginar. Porque Apocalipse 14 diz que a mensagem do terceiro anjo será pregado com convicção e com poder maior do que o que havia na igreja primitiva. Irmãos queridos, nós passamos por uma pandemia. E como foram difíceis aqueles dias. Eu posso dizer como foram difíceis, porque graças a Deus esses dias estão terminando. Mas eu quero dizer para você que, quando a gente estuda a escatologia adventista, dias piores virão. Dias piores virão. E para dias difíceis, há promessas maravilhosas. Para dias difíceis, há promessas maravilhosas. Porque aonde abundou o pecado, se as características de Cristo, a imagem de Cristo vai estar extremamente comprometida no ser humano até a sua volta, a imagem de Cristo também vai ser restaurada na vida de muita gente até a sua volta. Essa igreja que já é missionária, ela vai ser muito mais missionária. Muito mais missionária. Essa igreja que tem o Espírito Santo vai ter uma ação muito mais ampla, muito mais profunda, em nós pastores, em você que é líder, em você que é membro, em você que é jovem. Para quê? Para a gente anunciar aquilo que está em Apocalipse capítulo 14. Esse anjo não é um anjo que está descendo do céu. Esse anjo, ele é representativo. Somos nós, porque nós temos algo para dizer para o mundo, a dizer ao mundo. E a segunda coisa, preparo para o tempo de angústia de Daniel capítulo 12, versículo número 1. Haverá um tempo de angústia da qual nunca houve. Então, no tempo de angústia, de dor, de desespero, será que meus pecados estão perdoados? Será que eu estou em paz com Cristo? Será que diante de tudo que está acontecendo, eu estou bem com Deus? E em terceiro lugar, pregação para a colheita final. Quais são as marcas principais que a gente pode resumir essas mensagens? Eu colocarei aqui 2. A primeira é que nós precisamos ser parecidos com Cristo. Jesus Cristo disse que Ele veio representar o Pai e enviou o Espírito Santo para dizer: Ele vai testificar a meu respeito. Qual é a obra do Espírito Santo? Se ele vai testificar a respeito de Cristo. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, ele diz o seguinte: ele saiu de Atenas, depois ele foi para Corinto, lá ele tentou trabalhar o lado intelectual com intelectual, argumento com argumento, cita filósofos inclusive. Paulo tinha uma mente extraordinária. Mas quando ele chega em Corinto, ele diz o seguinte: eu nada quero saber entre vós a não ser de Cristo e Cristo crucificado. Foi o resumo do sermão de Paulo. E no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: às vezes a gente usa essa aplicação de forma equivocada. Ela é secundária na Bíblia, ela não é primária. Que passagem, pastor? Essa aqui, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E jamais penetrou em coração humano. Esse texto está se referindo ao novo céu e nova terra. 1 Coríntios capítulo 2 diz que não. Por quê? Porque se você continuar no fluxo da leitura, ele vai dizer: nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, jamais penetrou. Aí depois ele diz, mas o Espírito nulo revelou. Depois, como é que algo não penetrou e depois penetrou? E quando você olha para o contexto de Paulo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2 o seguinte, ele vai falar das coisas profundas de Deus. E quem conhece as coisas profundas de Deus, a não ser o Espírito Santo? E aí Paulo diz que se as pessoas tivessem conhecido, não teria crucificado Jesus Cristo. Então qual é a obra que o Espírito Santo faz no ser humano? Todas as lembranças que você tem na vida, todo o desejo de se aproximar da cruz, todo o desejo de contemplar por horas a Cristo, todo o desejo de passar momentos com Ele. Você não esteve lá, mas parece que a gente é levado pela imaginação e pela fé até o Calvário. A gente imagina a cruz, o corpo do nosso Salvador ensanguentado, as mãos ali rasgadas, os discípulos fugindo. Depois a gente olha para Ele na sepultura, depois a sepultura então sendo rompida. Jesus se levanta, Jesus depois trabalha com seus discípulos, depois Ele vai para o céu, agora está intercedendo por todos nós. Quem é que nos faz acreditar nisso, gente? É só uma questão de informação? Não, é uma questão de condução, e quem conduz a nossa vida para colocar impressões profundas de quem é Cristo e a obra de Cristo é o Espírito Santo. Você sabe por quê? Porque a obra do Espírito Santo é cristocêntrica. A obra do Espírito Santo é cristocêntrica. É impossível o Espírito Santo agir em nossa vida sem nos levar mais perto de Cristo, porque a obra do Espírito é cristocêntrica. Você crê nisso? Mas além disso, a obra do Espírito Santo é dizer, fale, testemunhe, procure, diga. Todas as pessoas que Deus colocar em nossa vida, a gente deve criar oportunidades para dizer que existe um Salvador. A gente deve procurar fazer isso. E aqui vem uma coisa, Ellen G. White diz que o amor de Deus, que essa é a obra do Espírito Santo, Paulo disse que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. O amor de Deus anela sempre aquele que dele se afastou. Eu pergunto, você conhece alguém que se afastou? Você sabe o que é que Deus pensa sobre essa pessoa que está afastada? Aqui está dizendo que o amor de Deus anela sempre aquele que se afastou e põe em operação influências para fazê-lo tornar a casa paterna. Aleluia! Faz o quê? Coloca situações e circunstâncias para trazer essa pessoa de volta para casa. Eu fui a um oftalmologista, e eu não sei porquê, que ali em Brasília, geralmente no segundo semestre fica muito seco, e eu tinha conjuntivite, e graças a Deus isso foi superado. E um dia, eu fui para um médico que ficava perto ali da divisão, e a gente, quanto mais a gente conhece Cristo, mais a gente quer falar dele, né? E eu fui falar para o médico sobre Cristo. E ele aqui, colocando colírio, falando comigo, e eu levando o Evangelho. Até com dificuldade de olhar para o rosto do médico, mas falando do Evangelho. E ele estava com o auxiliar lá, e eu comecei a falar de Cristo para ele e tudo. Aí eu saí de lá e disse, doutor, espera aqui, é sexta-feira hoje, mas eu vou ali no escritório, vou fazer uma cesta, vou colocar livros, vou colocar produtos da Superbom, aguarda aí que eu chego já. E ele ficou impressionado, ficou muito feliz. Quando eu voltei para o consultório dele, coloquei a cesta, uma moça passou, e ela viu falando com ele, e ela disse assim, olha que coisa linda. E ela falou, eu conheço esses livros aí. Você conhece? Conheço. Como você conhece? Eu sou ex-adventista. É mesmo? Aí eu olhei para o doutor e disse, doutor, essa cesta aí tem que ser rachada a partir de agora, viu? É para vocês dois aí agora. Não é só para você. Aí ele riu, e eu olhei para ela e disse, olha, Deus está à procura de você aqui dentro desse consultório.
Ele quer você agora. Ele está falando com você. Você sabia disso? E olha o que ela me disse. Ela disse assim: mas eu já fui longe demais. Eu disse: não, porque o braço de Jesus vai tão longe, que pode ir além da distância que você já percorreu para ficar longe dele. Volta. Volta. Amigos, Deus vai colocar pessoas em sua vida para que você fale dele. É o que nós encontramos aqui. E algumas dessas pessoas são pessoas que se afastaram. Qual deve ser nossa atitude com as pessoas que um dia foram batizadas nessa igreja? Qual deve ser nossa atitude com as pessoas que você conhece, que está aí agora nos acompanhando pela internet? Como eu devo tratá-las? Ellen White diz assim: semelhantemente, na família, se algum membro estiver perdido para Deus, deve ser empregado todo o meio possível para recuperá-lo. Todo o meio possível. Então isso significa que aquela obra de Apocalipse capítulo 18, do anjo que vai iluminar toda a terra, e o propósito é caráter de Cristo em missão, nós não vamos colocar os olhos apenas nas pessoas que não conhecem a Cristo, apenas os olhos nas pessoas que ainda não tiveram um estudo bíblico, como costumeiramente a gente costuma dar. A gente também precisa colocar os olhos na vida das pessoas que um dia fizeram parte da nossa vida e da nossa família adventista do sétimo dia. Nós devemos procurar. Nós devemos procurar cada uma delas e devemos aqui pensar no seguinte: a obra do evangelismo, também é uma obra de resgate. Toda obra de evangelismo deveria ser uma obra de resgate. Quando eu estou entregando um livro, eu não posso pensar apenas em evangelismo, eu também tenho que pensar em resgate. Porque eu posso garantir uma coisa para vocês, que nós temos esperança assim grandiosa de que muitos dos nossos amigos retornem para a igreja até a volta de Jesus Cristo. É interessante o que João diz, capítulo 15, versículo 26: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E nós queremos então dar testemunho de Jesus. E eu queria aqui concluir dizendo algo bem interessante para vocês. Esse rapaz, eu o vi a primeira vez na Novo Tempo. Ele muitas vezes tocava o violão e a guitarra, mas geralmente violão, ali no Novo Tempo. E um talento extraordinário, extraordinário. Seu nome, Edson Valentim. Quem acompanha Novo Tempo por muito tempo sabe quem ele era. E o Edson, com os seus talentos que ele tinha, com as grandes experiências que teve na Novo Tempo, infelizmente ele nos deixou. E utilizou os seus talentos em outros lugares, de outras maneiras. Mas no ano passado, no ano da pandemia, forte, o pastor Johnny estava pregando na igreja de São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro. E quando ele estava pregando, aqui do lado, à direita, eu acho que dá para você perceber, depois de alguns anos fora da igreja, quem era que estava sentado ali com ele agora? O Edson Valentim. Esse pedacinho ali foi o pedacinho da foto que conseguiram tirar do Edson sentado. E o pastor Johnny estava falando: volta para Deus, volta para Deus. E quando o pastor Johnny fez o apelo, algumas pessoas se levantaram, mas a máscara não dava para dizer quem era quem. E o Edson levantou pelo poder do Espírito Santo. Ele levantou, aleluia, ele levantou. E quando ele levantou, era emocionado. O pastor o conhecia, o outro pastor, o pastor dele, se aproximou e deu um abraço nele. E é interessante que isso aconteceu em novembro do ano passado. E em dezembro
do ano passado, aconteceu isso aí, ó. Pode colocar o vídeo, por favor, só dá um cliquezinho, por gentileza. O Edson, ele foi alcançado em dezembro. Então, em dezembro, se não der a imagem, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele se entregou a Jesus Cristo. Ele voltou. E você pode ter certeza de que seus amigos e seus parentes estavam muito felizes e oraram muito tempo para que ele voltasse. Mas o céu se moveu com muito mais força para que ele voltasse. Infelizmente, no mês de maio desse ano, o Edson foi tomar um banho de mar, uma onda veio, ele atingiu a cabeça numa pedra, alguns dias internado, e descansou no Senhor. Mas em breve, Jesus vai levantar esse seu filho quando ele voltar. Ele vai ser abraçado. E vai viver tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para ele na cruz do Calvário. Quando nós olhamos essa experiência do Edson, eu posso aqui pensar numa coisa. Eu vi essa imagem. Pode deixar, eu continuo aqui, tá bom? Obrigado, viu? Vocês sonoplastas são os nossos heróis nos momentos difíceis da vida. Aí está a imagem. Amém? Como olhar para uma imagem dessa na rede social é diferente depois do que aconteceu com ele quando ele se entregou a Cristo, né? Como é diferente. E eu vi nas redes sociais que ele havia descansado. Mas descansou em Cristo. Em Cristo. E quando Cristo voltar, a voz que sair dos lábios de Cristo vai alcançar aqueles ouvidos, independentemente do que resta deles. E ele vai se levantar de lá com o corpo carregado de glória e de imortalidade, porque a voz de Jesus é poderosa para fazer isso. Nós estamos, amigos, não no meio do tempo do fim. Nós não estamos no início do tempo do fim. Nós estamos muito próximos da volta de Cristo. E nós devemos fazer o máximo na vida, para viver mais parecido com Ele e com desejo ardente de levar a maior quantidade de pessoas aos pés dEle. Eu concluo com essa citação. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão enviados para salvar os perdidos, e muitos que vagueiam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. É isso que nós sonhamos, é isso que nós desejamos, e eu quero ser instrumento do Senhor para trazer pessoas aos seus pés até que Ele volte. E você? E você? Você quer ser esse instrumento? Pastor, eu quero sair daqui hoje, dessa igreja, com essa vigília abençoada, com duas coisas em meu coração. Em primeiro lugar, eu vou sair daqui tendo um alvo em minha vida. Eu quero me parecer mais com Cristo. E em segundo lugar, eu quero viver intensamente falando mais dEle. Se o nosso coração, Cristo estiver presente, o Espírito Santo nos ajudará a falar dEle. E quando a gente faz isso, milagres vão acontecer em vários lugares, inclusive em sua família, inclusive nessa igreja, inclusive na sua casa. Feche os olhos agora, e antes de fazer a oração, eu gostaria de convidar você a dizer: Senhor, me ajuda a ser mais parecido com Cristo. Que o Espírito Santo forme em mim mais a sua imagem. Que dentro das minhas habilidades e talentos e oportunidades que o Senhor vai me dar, me ajuda a dizer para um amigo,
a dizer talvez para alguém que está aí no WhatsApp seu, a dizer para alguém que está ali na rede social que você tantas vezes utiliza: eu quero falar de Cristo para você. Eu acho que talvez alguns de vocês conheçam algumas pessoas que um dia deixaram essa igreja, algum amigo, que talvez seja daqui ou de outro lugar. Em nome de Cristo, comece essa semana mandando um recado para essa pessoa, dizendo para ela que ela é especial para você. Podemos fazer isso? Eu queria aqui, pastor Gilson, concluir com um apelo. O apelo é: essa semana eu vou entrar em contato com um ex-adventista e vou dizer para ele que eu estou com muita saudade e que eu amo muito ele. Vamos fazer isso, gente? Levante sua mão para a gente se comprometer agora. Amém? Você que está em casa também, levante sua mão, se comprometa também. Eu quero falar de Jesus para alguém que um dia deixou nossa casa, deixou nossa família. Feche os olhos e vamos fazer isso agora. Senhor Deus, muito obrigado por tudo aquilo que Jesus faz em nós através do Espírito Santo. Restaura a nossa vida, Senhor. Forma em nós a tua imagem e a tua semelhança. Que os traços, as características de Cristo sejam colocadas em nós através do Espírito Santo. E nos ajuda agora a sair e falar. E que no topo da nossa agenda estejam pessoas que um dia fizeram parte da nossa família. Um dia estiveram sentadas nesses bancos, um dia estiveram conosco nos eventos da igreja, um dia os seus olhos brilharam, um dia eles foram intercessores como nós, um dia a gente caminhou junto, um dia nós adoramos juntos, mas eles não estão aqui. Nos ajuda, ó Deus, a sermos instrumentos para levar essas pessoas para mais perto de Jesus Cristo. Que o Senhor nos use, que essa semana o Senhor nos deu essa oportunidade, e que essa semana a gente possa ver os teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Nesse momento, nesse segundo momento de oração, nós gostaríamos de orar por você que tem um cônjuge que está afastado dos caminhos do Senhor. Nós vimos aqui no sermão, né, como a irmã White, ela coloca, né, que devemos trabalhar pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. E nesse momento nós vamos ter o privilégio de interceder por aquele ou por aquela que um dia esteve aqui, junto com você, participando com você da adoração, orando junto, mas que hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Mas também vamos orar por aquele que talvez fisicamente esteja vindo aqui, mas o seu coração, no seu dia a dia, esteja completamente longe dos caminhos de Deus. Vamos então agora nos colocar de joelhos para buscarmos ao Senhor intercessão. Nosso amantíssimo Deus e Pai que está nos céus, nós somos agradecidos por estarmos debaixo da Tua bênção sabática e pelo privilégio de estarmos como família na Tua casa de oração. Muito obrigado porque Jesus Cristo morreu para nos salvar, está agora intercedendo por nós no reino dos céus. Muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio. É o ser divino que está conosco. Ele quer habitar em nós e quer nos converter e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Senhor Espírito Santo, muito obrigado pelo teu ministério. Agora, nós queremos pedir que tu possa atuar de forma muito poderosa nos cônjuges que estão afastados dos teus caminhos, aqueles que estão longe desse aprisco, fisicamente, mas também aqueles que, quem sabe, estejam vindo aqui, mas a sua vida, o seu coração esteja longe dos caminhos do Senhor. Pedimos que tu possa atuar de forma muito poderosa nesses corações, e que tu possa usar o cônjuge fiel e usá-lo para ajudar a levar esse seu esposo ou esposa de volta ao teu aprisco. Pedimos
que também o Senhor Espírito Santo possa inspirar os outros palestrantes esse momento de adoração, para que essas mensagens possam produzir frutos e redundar no retorno de pessoas para o teu aprisco. Essas bênçãos nós pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Podes falar de paz quando há guerras aqui, e ser feliz por aí, seguindo pela estrada sem saber todos correm sem ver seu fim. Mas doce paz vem dos céus à terra. Mas podes ter também, se apenas estenderes a mão. Muitos estão buscando esta paz em coisas que não têm valor, mas a paz verdadeira que te faz feliz é possível somente Deus faz paz, doce paz, vem desde os céus à terra. Paz, doce paz, é possível, somente em Deus, em Louvado seja o nome de Deus, amém? Louvado seja o nome de Deus. Bem, nós queremos que essa vigília seja uma vigília que não apenas o Espírito Santo nos alcance, mas que a gente faça alguma coisa. Eu fui rebatizado. Alguns de nós passam por essa agradável experiência, pela graça de Jesus, de poder voltar em tempo. E nessa tarde eu convidei um teólogo, um músico, que por muitos anos se afastou da igreja. Mas finalmente o Espírito Santo o venceu e ele se entregou a Jesus. Eu tive a alegria de participar do rebatismo, pastor Almir Marrone. Diógenes, vem cá. Eu convidei o Diógenes para cantar, para falar, para testemunhar sobre a igreja verdadeira. Diógenes, você é muito amigo do pastor Almir Marrone. E lá tem um camarada que gosta muito do Marrone, pastor Davi de Ana Carmo e a sua esposa, a irmã Grace Carmo. Pastor Davi, bem-vindo, irmã Grace, bem-vindos. São meus queridos amigos desde a década de 80. Obrigado que você voltou, louvado seja Deus. E obrigado porque hoje você vai testemunhar. Quantos anos você esteve fora da igreja? Mais de 30. Mais de 30 anos. Que Deus te use nesse momento e que você seja uma inspiração para muitas pessoas, Diógenes. Fica à vontade, a próxima hora é sua. Alegria imensa, não sei nem expressar a gratidão a Deus por estar aqui nesta igreja que marcou tão profundamente a minha vida. Aqui me formei em teologia em 1981, aqui me casei em 1º de janeiro de 84 com a Lilian.
aqui tive a alegria de me rebatizar no dia 22 de maio. Eu vou tocar uma música ao violão. Eu estou muito emocionado e isso eu sei que afeta nos momentos desse, até para tocar. Mas será um prazer passar esses momentos aqui. Quando eu recebi o convite para falar aqui sobre a convicção da igreja verdadeira, eu comecei uma luta com Deus. Eu tentei várias vezes preparar um sermão, mas o Espírito de Deus lutava comigo, dizendo: não, você precisa rasgar o seu coração,
você precisa dar o seu testemunho, porque através de seu testemunho eu poderia alcançar muitos que, como você, perderam a convicção na Bíblia, na igreja, perderam a convicção até de que Jesus é o nosso Salvador. E eu confesso que foi muito difícil, e é muito difícil poder abrir o meu coração expondo coisas que geralmente não costumo falar. Mas eu sei que o meu testemunho vai alcançar muitos que se alegraram no passado, que estiveram do meu lado e que perderam a fé. E outros que também, quem sabe, estejam passando pelo mesmo drama que eu passei e que estão a caminho de perder a convicção e a fé. E é para todos esses, todos vocês, todos aqueles que nos assistem pelas mídias que eu falo. Eu morava no Rio de Janeiro em 1988, e numa noite, quando eu me preparava para ir para a cama, tocou o telefone. Era 1988, meado do ano. Era um colega aqui da Faculdade de Teologia. Fazia 7 anos que eu não o via. E ele havia ido de São Paulo para lá e havia chegado à noite, querendo me contar alguma coisa. E ele, em 30 minutos, estava lá, ficou muito pouco ali. Eu estava curioso para saber o que ele tinha para me falar. E quando ele entrou, ele se dirigiu à mesa, pegou uma Bíblia e me perguntou: você sabe o que é o jubileu? Eu disse: sim. Mesmo assim, ele abriu a Bíblia em Levítico 25 e passou a ler sobre a semana dos anos e logo em seguida sobre os ciclos das semanas de anos, 7 semanas de anos formando o jubileu, 49 anos. Aquilo sempre eu tinha visto. Aí ele disse: você sabia? Eu vou pegar uma água aqui. Aí ele disse: o jubileu representa a libertação dos cativos e representava o tempo quando Jesus viria a este mundo. Aí ele abriu a Bíblia em Lucas, versículo 4, e falou: você sabia que Jesus foi batizado no ano 27 e ele se dirigiu à sinagoga e ele se dirigiu àquela sinagoga em Nazaré e ele anunciou que era chegado o ano da libertação dos cativos. Então ele mostrou para mim que era o ano jubileu. Tudo bem. Mas aí ele começou a falar sobre o número 40. Você sabia que o número 40 é, em toda a Bíblia, o número da consumação? E ele começou a apresentar várias experiências do povo de Israel. E aí, eu só observando o que ele tinha para dizer. Ele pegou uma folha de papel, colocou de ano 27, e ele fez um arco. E falou assim: vamos ver quanto dá 40 jubileus. Um cálculo fácil, 49 vezes 40, 1960. Então, ele somou e colocou Yom Kippur, 1987. Eu disse para ele: e o que aconteceu? Não aconteceu nada. Nós estávamos em 88. Aí ele disse: acontece que nós estamos no ano jubileu, o ano jubileu da consumação. E dentro de 3 meses é o Yom Kippur. Eu falei: e o que vai acontecer? Ele falou: não sei. Eu falei: então o que você veio falar sobre isso? Ele falou: não, é o que eu quero que você tente descobrir. Ele falou: eu?
E ele foi embora. Aí o que aconteceu? Eu tentei dormir, não consegui. Voltei, aí eu ficava olhando para o Yom Kippur de 88, e eu pensei, mas o que aconteceu? O que pode acontecer em tão pouco tempo? Eu estava lendo, nessa ocasião, pela 4ª ou 5ª vez, um livro maravilhoso de um doutor, teólogo adventista, Dr. Royal Anderson, e ele falava, contava ali, com a introdução do Dr. Roberts, o fundador da Voz da Profecia nos Estados Unidos, e ele falava ali sobre a história de Israel nos últimos dias. Ele apresentava profecias de Ellen White, e apresentava ali profecias de várias profecias da Bíblia, Ezequiel 37, 38, mostrando que nos últimos dias Deus haveria de reunir o povo de Israel de todas as partes e formar novamente uma nação, só que essa nação seria como ossos secos, sem vida. E no fim, eles receberiam o Espírito Santo num momento crucial, e o livro apresentava Ezequiel 38, 39, dizendo que eles finalmente seriam atacados por numerosas nações, e aí Deus livraria, viria então a colheita final, o derramamento do Espírito Santo, e numerosas incontáveis judeus haveriam de se converter, se unindo à igreja verdadeira, à igreja adventista. Eu havia lido aquilo justamente naqueles dias, e eu descobri que Israel, no Yom Kippur daquele ano de 88, estava completando justamente 40 anos de sua independência. Era o 40º ano de jubileu, e eu estou contando tudo isso para ver como que eu fui, aos poucos, caminhando numa direção que iria me trazer uma luta intensa, não somente para mim. Aí aconteceu que eu pensei, então, esses 7 anos devem encaixar aqui, mas como? Então, eu pensei, o que pode mais acontecer em 1988? Eu, então, logo olhei para a data principal da profecia, às 2.300 tardes de manhã, 1844, e estava completando 144 anos. Pensei, poxa, não é uma coincidência? 144 anos, 40 anos de Israel, 40 jubileus. Aí, você nessa busca, você se lembra das passagens da Bíblia, que fala que naquele dia e hora ninguém sabe. Eu lembrei de passagens, eu havia falado com esse teólogo, meu colega, que tinha visitado, deixado aquele problema comigo, e eu estava tentando resolver. A realidade é que o derramamento do Espírito Santo, de acordo com o livro Israel, Foco das Atenções, que realmente é um livro maravilhoso, estava falando que o Espírito Santo seria derramado e que então haveria aquela pregação no mundo todo, o Espírito Santo, e Israel haveria de se converter, toda aquela história. Eu pensei, isso aqui deve estar então no futuro. Eu tive a curiosidade de jogar 12 anos mais 144 anos, e que foi justamente o ano 2000, 5.760 no calendário judaico. E aconteceu então algo. Eu concluí, eu fiz as contas, que 5.760 eram 144 vezes 40. Aquilo me deixou tão convicto de que aquilo era importante, que na manhã seguinte, eu já falei para minha esposa, ela viu, coitadinha dela, aceitou, sofreu comigo, mas naqueles dias, era tão claro aquilo aos meus olhos, que muitas pessoas, e aqui eu espero que eu esteja falando para muitas dessas pessoas, algumas, quem sabe, que naquele tempo viveram esse drama. Viram a coerência, acreditaram.
E comecei, naquele dia eu tinha um diário de orações, comecei uma contagem regressiva no meu diário. E aquela contagem regressiva, de que maneira? Eu tomando a festa do outono dos judeus, do calendário judaico, festa de Sukkot, que começa 5 dias depois de Yom Kippur, aí depois começam 7 dias, depois tem um dia final, o 8º, aí encerra a festa das colheitas. Eu encaixei aquilo a partir de 88, 5 dias, anos, ia 92, Yom Kippur. Depois mais 7 anos, 99. E depois mais 1 ano eu concluí. Então, esses 7 dias, anos, é a colheita final. E depois o ano final, e aí a vinda de Cristo. Olha, eu saltava de alegria, porque o meu sonho desde criança era ver Jesus voltando, era abraçá-lo. Então eu estava tão feliz com aquilo, e pensei, isso vai alegrar muita gente. E quando eu comecei a falar, as pessoas, muitas começaram a acreditar, mas veio o problema. Aconteceu que eu estava tão convicto que ao fim daqueles 5 anos eu desejei estar lá em Jerusalém. E de acordo com o livro de Ezequiel, que estava sendo o estudo focal lá do livro Israel, Foco das Atenções, os 7 anos iniciaria com uma guerra muito grande, numerosas nações atacando Israel, e Deus, por um ato miraculoso, livrando Israel, então muitos se convertendo. Eu queria estar lá, eu queria, e foi muito sacrifício na minha família, de todos, mas eu quis, eu venci todos os obstáculos e estava lá no Yom Kippur. E aí, no momento que a luz brilhava, aquela certeza, aquela convicção de que eu veria o grande livramento e que começariam os 7 anos da colheita final, o dia passou e nada aconteceu. Então, aquela luz que me iluminava, aquela alegria se transmudou em trevas, em tristeza. O sorriso que eu sentia constantemente de Jesus, nos meus diários de preces, eu falava dessa alegria, e tudo apagou para mim naquele momento. Eu estava em Jerusalém, e eu não sabia o que fazer, havia passado dias difíceis, eu não havia me alimentado direito naqueles dias, na expectativa. Mas quando tudo se apagou, eu fui ao Getsemane, caí prostrado ali aos prantos, e em meio àquela escuridão eu clamava a Deus, Senhor, não foi, perdão, eu não queria fazer isso. Foi uma má compreensão, e eu pensava em tantas pessoas que deviam estar passando por aquele drama também comigo. Então eu clamava tanto a Deus, que Ele pelo menos me perdoasse, e que me desse assim, colocasse a mão no meu ombro, dizendo, meu filho, apesar de você ter se manifestado dessa forma, ter feito tudo isso, eu estou do seu lado. Mas nada, era só trevas. E eu, então, ia todas as manhãs, passavam várias horas no Getsemane, clamando a Deus, pedindo perdão. Eu estava reconhecido de que eu havia errado muito e que havia me tornado um falso profeta. E isso me entristecia muito. Até que um dia eu clamei tanto no Getsemane, e foi justamente o dia que meu dinheiro acabou e que eu tive que sair do hotel, não tinha mais como ficar. E eu clamava para Deus, não queria dinheiro, não me importava em ficar até na rua, eu queria era que Deus olhasse para mim e voltasse a sorrir, dizendo, eu amo você. Então, naquela hora tão difícil,
quando eu alcancei o fundo da minha amargura, eu senti como que Deus falando lá no meu íntimo: eu estou com você. Então, eu saí dali, precisava ganhar algum dinheiro, eu havia levado o meu violão, aquele ali. Na época, eu estava dedicando muito à música, como sempre, né? E eu trabalhava no Rio de Janeiro, fazia sempre recitais em escolas, em teatros. E ali em Jerusalém, o que fazer para ganhar dinheiro? Eu tive a ideia de tocar no calçadão, abrir o estojo para vender alguma coisa, para ganhar algum donativo. Então, com as últimas moedas que eu tinha no bolso, eu comprei um banquinho bem baixinho, azul, de plástico. Eu me assentei, abri o estojo e comecei a tocar músicas clássicas, comecei a tocar o meu repertório, enquanto eu clamava a Deus: Senhor, tudo que eu quero não é dinheiro, é a tua mão no meu ombro, a tua mão no meu ombro, é a tua salvação. Então, toquei mais de 1 hora, as pessoas passavam, alguns paravam, olhavam, e ninguém me dava nada. E bem em frente tinha uma lanchonete com falafel, vendendo falafel, sucos de frutas, e ali começou a me abrir um desejo, uma fome intensa. Eu não via a hora de conseguir algumas moedas para comprar alguma coisa. E eu tocava. Então, depois de 1 hora, enquanto eu clamava a Deus, apareceu um senhor, jovem ainda, diferente de todos, com um manto branco, um cinto de couro, sandálias nos pés. E ele veio bem devagar, parou diante de mim e me olhou, sorriu. Eu pensei que ele fosse passar ao largo, porque eu sabia que ele tinha um jarrinho com ele. Então ele se assentou no chão do meu lado. Se assentou no chão. E eu tocava. E aí um milagre começou a acontecer. As pessoas começaram a doar dinheiro para ele. E colocava tanto dinheiro, era dólar, era muito dinheiro mesmo, colocava ali para ele. E a princípio eu fiquei até um pouco assim, pensando: poxa vida, eu estou precisando tanto, e ele está ganhando todo o dinheiro. E era bastante, tinha notas de dólar, euro, era muita coisa. E quando o jarrinho dele estava na metade, eu lembrei de Jesus falando: quando me desses a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Eu comecei a agradecer a Deus porque eu estava podendo ajudar alguém. Eu imaginei que fosse, quem sabe, um árabe que estava ali, que, se de acordo com as predições que eu havia esperado, se houvesse se cumprido, certamente estaria torrado ali, porque naquela profecia não havia margem para o árabe, porque eles seriam os inimigos. Então, eu comecei a agradecer a Deus, e o jarrinho dele, quando transbordou, ele pegou o jarrinho. Eu pensei que ele fosse se retirar, mas ele voltou a sorrir para mim. Então ele se inclinou e derramou todo o dinheiro dentro do estojo do meu violão. Quando ele fez isso, eu me curvei para pegar as moedas, porque pensei: eu vou comprar um lanche aqui, porque eu estava realmente naquele momento faminto e sedento. Mas quando eu fiz isso, e quando eu ergui para agradecê-lo, ele já não estava mais ali. E eu olhei para todos os lados, não encontrei. Eu esqueci o lanche, eu juntei aquelas moedas, saí procurando ele por todas as ruas de Jerusalém, não encontrei. E ele havia sorrido para mim. E eu havia pensado: o dia que fizesses a um desses meus pequeninos, a mim o fizesses.
E no meu coração veio uma convicção de que foi o próprio Cristo que esteve ali do meu lado, pelo tanto que eu havia pedido e clamado no Getsemane. Então, nos próximos dias continuei ali, e chegou o dia de voltar. Eu queria tanto uma confirmação de Deus de que aquele realmente era Jesus, alguma coisa que me confirmasse. Então eu comprei um despertador e fui para Tel Aviv, porque é mais perto do aeroporto, e coloquei para despertar às 4h30, porque às 6 horas em ponto eu devia estar no aeroporto, para o check-in. Então, eu deveria tomar ainda um ônibus ou um táxi para chegar lá, então eu coloquei bem cedo. Só que, ou eu não ouvi o despertador, ou ele não tocou. Acordei faltando 25 minutos para as 6 horas da manhã. Eu fiquei aflito, andava para um lado, para o outro, não sabia o que fazer. Aí uma voz no meu íntimo falou: por que não me pede? Eu senti que era Deus falando comigo. Por que não me pede? E a minha petição foi sentar num banquinho que havia ali, coloquei a minha mala, coloquei o violão e uma bolsa, eram 3 itens, e fiquei esperando pelo milagre. Eu sabia agora, eu tinha certeza, convicção, de que eu estaria lá no aeroporto às 6 horas, porque com aquela voz veio a convicção. Então parou um carro, havia uma escada de madeira, um senhor alto subiu, se colocou diante de mim, tirou do bolso uma caderneta e desenhou um avião levantando voo. Eu fiz assim. Ele pegou a mala e o violão, descemos então para o carro, a mala já estava aberta. Então, ele colocou e eu fui, e ele corria. Nunca andei num carro que corria tanto. E quando chegou, ele tirou todas as coisas, me entregou, sorriu para mim. Aí eu fui olhar no relógio para ver se Deus tinha sido fiel. 6 horas em ponto. Quando olhei para ver, ele não estava ali. Ele estava a uns 200 metros em cima no topo de uma escada, acenando para mim. Mas era impossível, em 2 segundos, num ato de olhar, ele estar lá. Aquilo, pelo menos, aliviou meu coração e deu a certeza de que Deus amava também o falso profeta no qual eu havia me transformado naqueles dias. Eu vim, então, voltei para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro eu continuava frequentando a igreja de Botafogo, mas sem ser membro efetivo, e comecei a dedicar a minha arte, à música. Então eu lembrei de um projeto que estava parado. Eu havia começado a escrever aqui no 4º ano de teologia um romance sobre o Gênesis, a história do universo, a história da redenção. E eu tive o privilégio de ter como os primeiros leitores, cada capítulo que eu escrevia, o meu colega de quarto, 2 amigos íntimos que haviam sido colegas de sala e de quarto, Almir Marrone e Albertinho. Eles eram os primeiros que liam e me incentivavam a continuar. Eu prossegui então no Rio de Janeiro, escrevendo aquele livro, e quando aproximou o ano 2000, ele estava quase pronto. Então, eu finalizei e não queria dar autoria a mim. Eu coloquei o livro de Melquisedeque, pensando em Jesus, porque ali havia uma parábola também sobre Melquisedeque, o rei de Salém, representando Jesus. Então, eu publiquei em PDF, uma versão em inglês e português, e ofereci aquilo a Deus como uma oferenda, como aquilo que eu havia produzido de bom na minha vida. Então voltei a Jerusalém para tocar nos calçadões. E lá em Jerusalém, no ano 2000,
eu divulgava, através de um folheto, o meu livro, que as pessoas podiam ver na internet. E eu havia esquecido de dizer que naqueles anos que seguiram 1992, até o ano 2000, eu havia tocado muito nos calçadões. O pastor Conrad mesmo me viu muitas vezes tocando nos calçadões. Por quê? Desde que eu tive aquele encontro lá em Jerusalém, que eu vi aquele homem sentando no chão. No chão. Eu já me sentia muito humilhado sentando num banquinho baixinho, azul, mas ele estava sentado ali. Então, eu tocava e toco ainda hoje. Quando eu toco em calçadão, eu lembro daquela cena. Mas então eu voltei no ano 2000 para cá, e aí começa. Até então eu era um profundo leitor do Espírito de Profecia, da Bíblia. Mas aí meu filho estava já crescido, estava muito ligado à literatura, à filosofia, e eu queria conversar com ele sobre esses temas. Passei a ler. E tornei um grande amante da literatura universal. E eu lia centenas de livros. Então, tive uma ideia de começar a escrever romances. E comecei uma série de romances voltados para a universalidade, na qual havia uma escatologia que destoava completamente da Bíblia. E eu continuava escrevendo, eram milhares de páginas. Aí, em 2005, eu descobri que eu estava com um câncer de intestino, e o médico que me analisou falou: olha, Diógenes, você tem que resolver suas coisas, porque a cirurgia é muito delicada. Então, eu pensei, o que eu vou fazer com meus diários? Eu escrevia orações, já não marcava tempo mais, claro, né? Porque em 92 eu já sabia que a coisa não funcionava. Então eu tive a ideia de colocar tudo numa mala. Minha esposa tinha a ideia de que eu deveria queimá-los, e eu deveria ter feito, porque realmente tudo aquilo que estava ali, muita coisa, a partir do ano 2000, eram mais blasfêmias do que tudo. Mesmo assim, não querendo queimar, eu lembrei do meu amigo íntimo, o Dr. Tim, que fora meu colega de quarto. Eu tive a coragem de ir um dia antes da minha cirurgia, levei para ele 2 malas, 22.000 páginas manuscritas de orações. E ele recebeu com alegria aquilo. No final, no meu desespero, eu havia feito um pedido ali, não a ele, mas para que cuidassem da minha rainha, e a rainha era minha esposa. Pensei, ela vai ficar viúva. Mas Deus me salvou. E eu continuei vivendo, nunca mais vi esses diários. E quem sabe aqueles que cuidam hoje onde eles estão, não sei, nunca mais voltei, são 16 anos. E vocês têm toda a oportunidade e o direito, a autorização minha de queimá-los. Por quê? A oração é algo que deve ser em secreto, é algo que deve ser nossa vida com Deus. Mas eu tinha essa mania de escrever orações. Muito bem. E por fim, eu já estava até trabalhando no sábado. Eu tocava piano numa empresa, a princípio não era no sábado, mas eles falaram, queremos que você toque no sábado. E eu aceitei, estava muito distante. Aí eu comecei a tocar hinos, de um momento para outro senti vontade de tocar hinos. E esses hinos começaram a tocar minha alma, meu coração. Eu comecei a sentir uma saudade da casa do Pai. Então comecei a pedir, Senhor, abra uma porta para que eu possa parar de trabalhar no sábado. Mas eu havia, naquele tempo todo,
tecido muitas teias que me prendiam, que eram as teias dos livros que eu havia escrito. De 2000 até 2000 para frente, eu havia escrito muitos romances assim, e aquilo me prendia. Então veio a pandemia, e com ela os cuidados para não se contaminar. E eu, chegando em casa, subindo a escada, 16 degraus, quando cheguei no último, fui tirar o tênis, me desequilibrei, e para me equilibrar, eu acabei me arremetendo como uma flecha para cima, caí 10 degraus abaixo de cabeça. E quando caí, fiquei esperando morrer, só que eu não poderia morrer, eu não queria morrer. Lembrei de um primo meu, Dr. Emanuel Ruela, que por um tombo muito mais simples havia morrido 4 horas depois. E eu comecei a clamar a Deus: Senhor, não me deixe perecer. Não me deixe morrer perdido. Eu quero novamente ver o teu sorriso. E aí, Deus me poupou. Dias depois, veio a Covid, minha esposa e eu ficamos maus com aquela Covid, mas não fomos internados, a minha hemoglobina caiu para 6, e eu tive que ir para o hospital tomar sangue, e quando pensei que não, eu estava enjaulado já no setor da Covid. Fiquei 4 dias lá, clamando a Deus: Senhor, não me deixe morrer, eu quero voltar para o lar. E Deus me poupou. E no início desse ano, e agora estou chegando à parte final, no início desse ano eu fui passar uns dias com os meus parentes, minhas irmãs, meu pai, lá no Espírito Santo, na Serra. E enquanto eu estava ali, eles que sempre oraram tanto por mim, que sempre pediram tanto para eu voltar, e que eu sempre dizia, com sinceridade, que a igreja não era o meu lugar. Mas naqueles dias eu estava mais fácil de ser tocado. Foi então que eu tive um sonho. E no sonho eu caminhava pela praia, cabisbaixo. Aí eu encontrei um grupo cantando e orando, e reconheci ali a igreja adventista. Aí eu comecei a passar de largo. Aí uma voz começou a dizer: aproxima, se une a eles. Mas eu fui teimando, era tantas teias que me prendiam, cadeias que me retinham, que eu continuei caminhando ao largo e fui me distanciando. Aí a voz falou mais uma vez: essa é a sua última oportunidade. Eu voltei então, correndo, e me uni àqueles, caí de joelhos e aos prantos, e aquele grupo de pessoas que eu conhecia, pessoas da igreja, me abraçaram e me receberam com carinho. O incrível foi que 2 dias depois eu recebi a visita de um primo meu, que é pastor jubilado, pastor Jairo Lopes de Oliveira. E ele levou para mim de presente uma beca batismal. E uma para mim e uma para minha esposa. Mas quando eu abracei a minha beca, eu vi naquela beca o último chamado, como das bodas de Mateus 22, quando muitos não aceitam, e quando por fim ele fala, vai e convida toda a ralé, todos aqueles maus, bons, não importa, tragam para as bodas. E eu me senti o pior de todos, mas me agarrei àquela beca. E eu vim para São Paulo, mas vim
travando uma luta muito grande no meu íntimo, porque aqueles livros representavam milhares e milhares de horas dedicando a escrever aqueles romances. Graças a Deus, a maior parte deles, todos, bem dizer, não foram publicados. Eu tive a ideia de publicar alguns na Amazon, mas ninguém entrou, foi Deus segurando. Mas eu não encontrava força de fazer. Falei, não, eu vou deletar tudo isso, eu não encontrava. Então, numa manhã de abril, dia 13 de abril, eu sabia, pela luta que eu havia travado naquela noite, que aquela era a última oportunidade minha de abrir mão de tudo e abraçar Jesus. Aí eu liguei e vi no YouTube uma palestra. Era um testemunho do Clifford, pastor Clifford Goldstein. E ele estava contando justamente como que ele era um ateu, um judeu, e ele andava para todas as partes, e ele tinha um manuscrito que ele estava compondo um romance, mas começou a acontecer muita coisa na vida dele, e ele queria voltar para Deus, e ele queria conhecer o sentido da vida, até que ele encontrou Jesus. Então, ele ficou numa luta, era o livro dele e Jesus se manifestou visivelmente para ele um dia no quarto dele, uma luz que surgiu, e Jesus falou para ele: você escolhe, eu ou o seu livro. Quando eu ouvi isso, eu clamei a Deus: Senhor, eu escolho a Ti, eu abro mão dos meus livros todos, e decidi deletá-los. E aquilo eu sentia que era arrancar um pedaço grande de mim. Existe aquele síndrome de Diógenes, inclusive meu nome. O Diógenes, o síndrome de Diógenes, se você procurar, é aquele que vai juntando tanta coisa. Se é um mendigo, ele junta caixas, papelões, tudo ele junta e carrega aquilo com ele. Só que para entrar na festa das bodas, você tem que ficar desnudo, para que Cristo possa dar, Deus possa dar a vestimenta do Cordeiro. Então, e aqui eu estou concluindo com a parte pela qual eu louvo a Deus. Naquela manhã em que eu ouvi o Clifford, o Dr. Goldstein, naquela manhã, às 3 horas da manhã, a minha irmã Rosimar se lembrou de orar por mim. E ela lutava com Deus, pedindo que Deus me ajudasse. E às 3 e pouca, ela teve a ideia de mandar uma mensagem para a Ellen, a Miriam, a esposa do pastor Gilson. E certamente a Miriam, com toda certeza, é muito ocupada. Certamente ela é a autora de Meditações da Mulher, essa maravilha de meditação. Ela deve receber muitas mensagens, mas ela viu a mensagem. E ela falou para o pastor Gilson, e o pastor Gilson ligou para mim justamente no momento em que eu tomava a decisão de romper, de eliminar os meus livros. E no dia do batismo, no dia 22, depois eu estava caminhando aqui nas Alamedas, eu comecei a lembrar, pensar dos colegas com os quais convivi, e eu comecei a dizer a Deus: Senhor, poxa vida, meus colegas todos, muitos na liderança da obra, muitos deram a vida por esse trabalho e estão agora jubilados. E o que eu fiz? O que eu fiz, Senhor? E Deus voltou a me consolar o coração. E eu vi naquele dia no YouTube, tive a curiosidade para procurar pelo livro de Melquisedeque, que eu havia publicado, que eu não havia feito questão de mencionar o meu nome. E me surpreendi ao vê-lo em centenas de sites
no YouTube, em tantos lugares, e com tantos testemunhos de pessoas que estão aceitando a Cristo através da leitura daquele livro. E aquilo me consolou e me deixou tão feliz e grato, porque Deus, na última hora, quando você pensa que você perdeu tudo, Ele fala: eu sou capaz de trazer tantas pessoas através do seu testemunho. E agora eu peço perdão, porque o tempo todo eu estive assim, muito emocionado. Eu não sou orador, eu tenho dificuldade, nem olhei para ali para o relógio, mas eu estou culminando dizendo o seguinte: estamos já no grande momento em que Jesus muito em breve vai voltar. E você já pensou o que é estar naquele dia perdido? O que será você naquele dia descobrir que você rejeitou o sacrifício de Cristo, rejeitou as vestes que custou o sangue dele na cruz? Aceita. Se você descreu, se você perdeu a sua convicção na Bíblia, se você perdeu a convicção na igreja verdadeira, peça a Deus, Ele pode transformar o seu coração. Hoje eu estou aqui, sou grato a Deus e obrigado, pastor. Desculpa que o tema foi diferente, mas foi o que Deus me moveu a falar. Falei de coisas que nunca me abri com ninguém. E aqui estou desnudo perante Deus e perante vocês. Eu lembro que nós temos em casa nós oramos bastante juntos. Existem prioridades na nossa vida. Nós temos o direct, o messenger, o WhatsApp, o telefone, a Miriam. Mas quando uma pessoa diz assim: eu preciso voltar para Jesus, é prioridade. E a Miriam me falou: Diógenes, eu não sabia o momento, mas entramos em contato. Nós vamos estar juntos no céu pela graça de Jesus. Diógenes, o melhor sermão que eu vi esse ano. Melhor sermão. Só o que sai do coração entra no coração. O Almir, Tim, Dr. Tim, e todos nós que conhecíamos, eu conhecia a sua história distante, via você cantando ali no Graal, na Castelo Branco. Sabia que você era uma pérola de Cristo, e agora você é um alma salva em Cristo Jesus. Tenho certeza que o seu testemunho vai mexer com muitos corações. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Deus.